Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Falaremos sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, da Lei 8.906 de 1994, artigos 56 ao 59 do Conselho Seccional, atualizado pela Lei 14.365 de 2022. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões. Parágrafo 2º. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões do Conselho. Parágrafo 3º. Quando presentes nas sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa no respectivo território as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal no que couber e no âmbito da sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional. Inciso 1. Editar seu regimento interno e resoluções. Inciso 2. Criar subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 3. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5º. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5º. Fixar a tabela de honorários válida para todo o território estadual. Inciso 6º. Realizar o exame de ordem. Inciso 7º. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Inciso 8º. Manter cadastro de seus inscritos. Inciso 9º. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Inciso 10º. Participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território. Inciso 11º. Determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Inciso 12º. Aprovar e modificar seu orçamento anual. Inciso 13º. Definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. Inciso 14º. Eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Inciso 15º. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 16º. Desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral. Inciso 17º. Fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Inciso 18º.
promover por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observando o disposto no inciso 35º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica às atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Atenção! O Regulamento Geral da OAB, artigo 105, ainda prevê outras competências do Conselho Seccional de caráter relevante para a sua prova. Continue nos acompanhando aqui no podcast do Questões da Ordem Concursos e não deixe de conferir o nosso canal no YouTube.